Então, vamos dar início à nossa terceira aula do nosso curso de Páscoa Criativa. E hoje nós vamos fazer uma peça, né, onde nós vamos usar um produto reciclável. Nós vamos usar um vidro, a nossa peça hoje é um vidro decorado, para colocar guloseimas, bombom, né, chocolates, o que vocês, enfim, o que vocês quiserem agora para Páscoa. Então, o que que nós vamos precisar para fazer esse vidro? Um vidro de pepino, esses comuns, vocês limpem, lavem, tirem o rótulo. Para tirar o rótulo eu costumo usar água morna, deixo de molho um pouquinho e vou tirando com a esponjinha. Depois dele amolecido o rótulo, eu vou dando uma raspadinha e vou retirando. Tem várias técnicas, eu utilizo essa, né, que eu considero funciona muito bem, sem problemas. Então, nós vamos precisar do vidro, vamos precisar de uma tira de tricoline de 24 por 6 e vamos precisar de mais dois retalhos do mesmo tecido para fazer as orelhinhas, porque a tampa, ele é um vidro decorado, e a tampa a gente vai fazer, é como se fosse um vidro com orelhinhas de coelho. Para fazer esse molde é bem simples, vocês pegam, recortem um retângulo de 6 por 10, desculpa, de 5 por 10, e na partezinha de cima vocês deem uma arredondada. Então, não tem necessidade de molde, dá para fazer bem tranquilo, né? Então, um pedacinho de papel cartão, 5 por 10, e vocês arredondem uma das partes, uma das pontas, então, fazendo esse formato aqui. Para iniciar o nosso trabalho, como essa peça, nós vamos usar tinta, nós vamos iniciar, então, pela preparação do vidro. Aqui, como nós vamos pintar todo ele, a gente faz uma transparência aqui na frente, né, com papel contact. Eu vou fazer o formato dessa transparência, vocês podem, pode ficar a critério de vocês. Nesse aqui, eu vou fazer um coração, mas também eu já fiz com uma cabecinha de coelho, já fiz com formato de flor, ou um círculo, também pode ser. Esse coração eu usei esse gabarito, para a flor eu usei esse aqui, mas vocês podem usar o formato que vocês quiserem para fazer essa transparência. Então, recortamos, riscamos no papel contact e colocamos, ó, vocês vão perceber, vocês cuidem que bem no vidro sempre tem uma marquinha, né, uma marquinha que divide ele, né. Então, vocês coloquem bem essa marquinha do lado e centralizem essa figura que vocês querem fazer a transparência no meio, ó, com o papel contact. Colhem bem coladinho, principalmente as pontas, ó, cuidem bem, né, façam bem isso. E feito isso, nós vamos cobrir todo o vidro com prime à base d'água. Existem várias marcas, né? Mas vocês têm que cuidar, em qualquer loja de tinta, de material de artesanato, vocês podem comprar o prime à base d'água. Então, eu colei o contact e agora eu vou passar o prime em todo o vidro. Feito isso, eu vou... enquanto o prime seca, eu vou costurar, vou fechar essa tirinha aqui, né, fecha uma das pontinhas, uma das pontas com a costura reta e toda a extensão, deixando só uma das partes, uma das pontinhas aberta para poder desvirar. A orelhinha vocês cortem dupla no mesmo tecido e coloquem uma vez de manta também. Então, aqui não precisa manta, na orelhinha sim, porque ela precisa ficar de pé.
Então, vocês cortem duplo, né, 2 vezes duplo esse molde e coloquem a manta R2. Então, eu vou passar o prime, enquanto ele seca, eu fecho aqui a tirinha e costuro e já desviro as 2 orelhinhas. Eu vou fazer isso e já retorno com vocês. Então, como eu disse pra vocês, nós vamos começar, então, enquanto tá secando lá o nosso vidro, nós vamos trabalhar na tampa. Então, ó, fechei a tirinha, costurei, desvirei e já passei. A mesma coisa eu fiz com as 2 orelhinhas. E eu esqueci de dizer pra vocês que também nós vamos precisar de um círculo com diâmetro de 15 por 15. Desculpa, um diâmetro de 15. E daí, nessa borda, vocês façam o círculo e nessa borda vocês apliquem o que vocês preferirem, uma rendinha. Eu aqui coloquei sinhaninha, né, para combinar. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que esse vidro é bem interessante, porque além da gente usar um material reciclável, né, a gente aproveita bastante retalhos. Vocês podem observar, ó, que aqui eu tenho 2 tipos de tecido, porque eu não tinha o suficiente, mas se vocês quiserem fazer com ele todo do mesmo tecido, tranquilo. Ou fazer um composê como eu fiz aqui. Então, feito isso, nós vamos pegar a tampa e vamos recortar ela mesmo como molde, usando ela mesmo como molde, um pedacinho daquela fibra, aquela comunzinha que não tem cola, fibra acrílica, aquela, uma fofinha. A gente vai marcar aqui, ó, o meio desse círculo e vai colocar um pinguinho de cola só para prender o tecido aqui na tampa. Eu tenho que ir ali porque eu não tenho extensão e a minha cola quente não alcança. Então, eu vou ter que fazer ó, coloquei a gotinha. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar cola quente aqui na borda e ir ajeitando o tecido para que ele fique como se fosse uma touquinha, tá? Vou fazer isso, já volto aqui para mostrar para vocês. Ó, coloquei a cola quente e agora, ó, eu já ajeito que ele fique parecendo uma touquinha. E assim eu vou fazendo em toda a borda dessa tampinha, ó. Toda a borda, já vão ajeitando, dando uma franzidinha para que ele vai ficando. Não se preocupem muito com o franzido. Ó. Então, ele vai ficar parecendo aquelas touquinhas que a gente faz para os vidros. Ó, aqui, ó, ficou faltando um pouquinho de cola, vocês vão observando. Pra ficar bem coladinho. Feito isso, então, como o meu vidro lá não tá seco ainda, eu peguei um outro. Ó, a gente coloca a tampinha. E como vai ficar aqui, ó, aqui vai ser a nossa transparência, então eu cuido para colocar as orelhinhas que fique de frente para essa transparência, que fique tudo na mesma posição. Eu faço uma dobrinha, assim, ó, uma preguinha nessa orelha para fazer um charminho. Coloco uma gotinha de cola quente, ó, coloquei a gotinha de cola quente e faço a preguinha. Fiz a preguinha a outra, vocês tomem cuidado para que ela fique, a preguinha fique uma de frente para a outra, ó.
Então, faço a mesma coisa, dou uma gotinha de cola. Ó, ela vai ficar assim. Posiciono aqui na minha tampa. E também venho com a cola quente. Venho com a cola quente aqui e coloco na tampa. Essa parte é necessário que a tampa esteja no vidro, para que vocês possam direcionar, posicionar bem certinho as orelhinhas na mesma posição que a transparência. Uma peça bem rápida e é uma peça bem boa de vender. Ela tem uma venda porque ela, além dela ser muito bonitinha, ela se torna uma peça barata, porque o custo dela é baixo. A gente trabalha com o vidro que a gente vai estar reciclando, é um vidro que teoricamente iria para o lixo, e com retalhos. Então, o nosso custo vai ser realmente só a mão de obra e a tinta. Agora, para fazer o acabamento, a gente vem com essa tirinha exatamente em cima da tampinha, ó. Daí vocês vão colocando, vou começar por aqui, que é pra... E daí vocês coloquem assim, a meio de ladinho, porque vocês vão dar toda a volta. Vocês podem, eu usei cola quente, não tive problema, mas vocês podem usar a cola, aquela universal ou aquela artesanato, a cola de contato, a cola que vocês acharem melhor, que vocês têm o hábito de usar. Deem a volta e essa partezinha aqui, ó, que vocês fecharam, que ficou como acabamento, vocês vão cruzar por cima da que não tem, da que ficou aberta. Então, vocês cuidem para ficar no ladinho, porque aqui a gente depois vai colocar um botãozinho para ficar tudo bem acabado, bem decorado. É uma peça muito bonitinha. Ó, então aqui vocês dão um acabamento com aquela tirinha que a gente recortou. Então, aqui tá a nossa tampinha pronta. Para dar um charmezinho nessa coelha, a gente dá uma dobradinha numa das pontas, numa das orelhas, bota uma gotinha de cola aqui. Ó, vocês viram que não tem problema o franzido, porque depois com o acabamento ele, ó. Tá, e agora, feito a tampa, aqui vocês podem colocar um botãozinho, um lacinho, qualquer uma pecinha, uma florzinha, qualquer uma pecinha de acabamento. E agora eu vou lá acelerar o processo de secagem pra gente já começar a pintura. Como o prime é necessário para que a tinta não saia do vidro, né, ele demora um pouquinho, e hoje aqui tá meio úmido, então quando acontecer isso com vocês, vocês podem usar o secador para acelerar o processo. Então eu vou fazer isso e já retorno com vocês.
Então, nosso vidro já tá com prime, ó, sequinho. E agora, então, nós vamos fazer a primeira demão. Eu escolhi o rosa, porque a nossa tampa é rosinha. Vocês escolham a cor que vocês acharem mais, que gostarem mais, né? E não esqueçam uma coisa bem importante. Essa tinta, ela tem que ser um pouco diluída, não direto, assim, porque senão fica aparecendo os risquinhos do pincel no vidro. Então, vocês diluam um pouquinho, ó, que daí ela fica bem bom de fazer de espalhar. Então, vocês vão pintando todo ele. A tinta que eu tô usando é PVA, tinta artesanato, aquela, né, para artesanato. Aquela que também se acha em qualquer loja de artesanato. Ó, vão preenchendo bem. Lembrem que aqui é a primeira demão só. Dependendo da cor, a gente tem que dar até umas 3. No caso, essa minha aqui vai provavelmente precisar de umas 3, porque ela é clarinha. E podem pintar, inclusive, o gargalo do vidro aqui, ó. Outra coisa, vocês não fiquem voltando, passando o pincel no mesmo lugar, que às vezes vocês podem até retirar o prime de baixo. Então, essa é a primeira demão, Então, agora eu vou lá secar ele com um secador para acelerar e já retorno com vocês. Ó, então eu já fiz, eu precisei aqui para esse tom, eu precisei dar 3 demãos de tinta rosa, para ficar assim bem fechadinho, bem pintadinho. Depois de ele pintado, já bem coberto, bem certinho, como minha peça, a tampa é rosa com marrom, a gente pega uma escova de dente, dá uma umedecida, coloca a pontinha dentro da tinta e faz assim, ó, faz um respingo em todo ele, dando um ar de sujinho, ó. Daí, o tom que vocês vão escolher é o tom que combine com o tecido que vocês fizeram a tampinha. Eu aqui fiz rosa com marrom, minha tampinha é rosa com marrom, então eu pintei o vidro de rosa e fiz os respinguinhos, o chuviscadinho com marrom. E agora, eu vou fazer eu vou estampar ele fazendo umas bolinhas, ele vai ficar poá. O meu pinta-bolinha, ele é muito fininho. Então, eu vou usar Então, eu vou usar o cabo de um pincel. Como é que eu vou estampar? Aqui, ó, vocês não vão enxergar aí, mas a gente consegue ver aonde tá o contact. Então, a partir do papel, né, da onde tá a figura, eu começo a estampar
sempre cuidando, se eu for fazer um poá, sempre cuidando para que fiquem formando sempre um triângulo, que daí as bolinhas vão ficar certinhas, ó. Formar um triângulo, aqui vai formar o outro, ó, sempre cuidando para intercalar, ó. E assim eu vou fazer em todo ele, ó, sempre formando, procurando formar um triângulo, intercalando as bolinhas. Com pinta-bolinha é melhor, porque as bolinhas ficam todas do mesmo tamanho. A minha aqui ó. E assim vocês vão estampar todo o vidro. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês pra gente finalizar a nossa peça. Ó, então, estampei ele todo. E depois de estampado, se vocês não quiserem fazer poazinho, pode deixar só com chuvisquinho, né? Então, depois de estampado, depois que vocês finalizarem a pintura, eu gosto muito de usar verniz spray fosco. Passei uma demão de verniz fosco antes de tirar o papel contact. Daí, feito isso, agora a gente já tira, ó. Papel, ó. E ele vai ficar com aquela transparência que eu falei pra vocês. Ó. Aqui não ficou bem coladinho, ó. Foi um pouquinho de tinta, escorregou um pouquinho de tinta. Quando isso acontecer, vocês já peguem uma pinça, uma coisinha assim que dê pra dar uma raspadinha pra tirar. É por isso que é importante que fique bem colado. Feito isso, então, o vidro tá pronto. Colocamos a nossa tampa, que eu não vou fechar ela, torcer ela, porque vocês não devem torcer logo que vocês pintem. Vocês deixem secar bem aqui a borda, né? Pra depois girar fechar bem fechadinho o vidro. Então, olha que peça graciosa que fica. Daí, o que vocês colocarem lá dentro vai ficar visível. Também, se vocês não quiserem, é outra opção que eu também fiz, foi o mesmo vidro de orelhinhas, sem nada, sem nenhuma pintura. Eu fiz outros com papel de decoupagem, também sem pintura, com papel de decoupagem, né, que também fica muito bonito. Então, são várias sugestões, várias formas que vocês têm para fazer. Ó, aqui, esse aqui, a orelhinha ficou ficou diferente, mas enfim, é um trabalho artesanal, né, não vai ficar todas as peças iguais. Mas, olha como fica bonito. É um belo presente, né, eu vendo ele a R$18, 15 quando é só a tampinha, e a minha sugestão de venda, então, é de 15 a 20 reais um vidro desse, dá pra vender bem tranquilo, e vocês vão ver que vocês vão fazer uma graninha bem boa. Então, espero que vocês tenham gostado, né, e assim a gente vai terminando, então, a nossa terceira aula do nosso curso. Até a próxima. Um beijo a todos.